acontecer. Agora, Bruno, voltando a falar um pouquinho de economia, muito se falava assim: "Poxa, se o Lula ganhar as eleições, a gente pode virar uma Argentina ou pior, uma Venezuela". Qual que é a sua opinião? O Brasil tem a chance de cair tanto a ponto de chegar numa Argentina com inflação a 100% ao ano? Olha, primeiro pegando essa hipótese mais extrema da Venezuela, eu não vou falar que é impossível, mas é muito, 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 muito improvável. Eu digo isso pelo seguinte: a Venezuela, até antes de Hugo Chávez, de Maduro, ela sempre teve uma dependência econômica do petróleo muito grande. E essa dependência, ela não diminuiu e até veio aumentar com o passar do tempo. E quando o petróleo vai bem, a Venezuela ia muito bem. Quando o petróleo começou a ir mal, após 2008, ela começou a ir muito, muito mal. E nessa hora a economia já estava muito deteriorada. Então, esse excesso de dependência de um único produto foi junto com um governo totalmente também intervencionista, mas principalmente isso foi o responsável por uma queda muito grande da Venezuela. Tanto que se você for olhar no ano passado, com o petróleo a níveis internacionais mais alto e com os Estados Unidos comprando o petróleo da Venezuela, né? Porque afinal de contas você tinha menos oferta de petróleo no mundo por conta da Da questão Rússia, né? da proibição de negociação com a Rússia. A Venezuela, ela voltou a crescer. Tudo bem que saiu de uma base muito deprimida, então, como estava muito lá embaixo, é mais fácil isso acontecer. Né? Alguns já falaram, Maduro está implementando mudanças. Não, ele simplesmente começou a vender petróleo para os americanos, e aí ganhou mais dinheiro. E até teve falta de combustível na Venezuela durante um tempinho por conta disso. Tá vendendo para fora, não consegue produzir tanto para abastecer o mercado interno. Então, essa dependência de um único produto, ela não está presente na economia do Brasil. Por isso é muito difícil que isso venha a acontecer, da economia ela realmente afundar tanto a ponto de chegar numa Venezuela. E numa Argentina, não é um negócio que acontece da noite pro dia. Não é rápido assim de acontecer. Pode piorar, igual o Chile piorou, por exemplo, mas virar uma Argentina é um trabalho de bastante tempo. Ah, mas o PT já ficou 14 anos no poder. Sim, depois teve 2 anos de Temer, 4 do Bolsonaro. Então, foi um tempo sem a gestão do PT. A gente não sabe quanto tempo vai ter para frente, mas eu acho que em 4 anos, para virar uma Argentina, também é um período muito curto para que isso venha a de fato acontecer. Não tô falando que é impossível, mas eu acho que é altamente improvável para esse período. Ô, Bruno, uma das perguntas que eu tô recebendo muito, e muito mesmo, é essa questão do pessoal ter medo de ter confisco do dinheiro. Ai, Carol, tem risco de confiscarem meu dinheiro? O Também que você recebi muito acha? isso. Muito, o pessoal tá preocupado. Qual a sua opinião? E o mais interessante é que você recebeu muito, eu recebi muito, e o pessoal faz muitas respostas e dá muito view, dá muito compartilhamento e mesmo assim não para de chegar. Não sei se Exato. tem alguém alimentando esse tipo de discurso, mas novamente, nada no Brasil eu vou falar que é impossível. Né? O Pedro Malan ele tem uma frase que é muito boa, onde ele diz que no Brasil até o passado é incerto. Né? Quanto mais o futuro. Mas eu também acho que é altamente improvável por uma série de motivos. O primeiro deles é que se a gente volta para a época do confisco do Plano Collor, aquilo foi feito numa canetada. O presidente tinha esse poder na época. Deu um feriado bancário, voltou do feriado e falou: então, pessoal, tá confiscado. Dinheiro de poupança, de conta bancária, até essa quantia agora tá com a gente, vocês têm só um menor volume de recursos aqui para movimentar. Isso não pode mais acontecer hoje. Você teve uma mudança na Constituição, se eu não me engano, em 2002, que veta esse sequestro de poupança. Então teria que passar pelo Congresso. Não é uma mudança simples de acontecer, a ponto de passar na calada da noite. Isso acabaria demorando um tempo, a mídia iria noticiar, as pessoas iriam ficar com medo, iriam correr para os bancos para fazer o que o pessoal lá atrás, que era mais próximo do governo, conseguiu fazer: retirar os recursos antes do confisco. E bancos, eles funcionam com o chamado sistema de reservas fracionárias. Então, eles não têm todo o dinheiro lá dentro. Se você vai num banco e deposita 1 milhão, esse banco, depende de como o dinheiro entra lá, se é poupança, se é conta corrente, etc., de como você bota. Mas, na média, 20% desse recurso vai para uma conta compulsória no Banco Central. Os outros 80% estão para ser emprestados. Então, você botou 1 milhão, 20% para compulsório, sobe 800 mil. Alguém vai, pega os 800 mil emprestado, gasta na economia, os 800 mil voltam para o banco. 160 mil vai para compulsório, os outros 640 mil ficam lá para serem emprestados. Então tem esse giro, né? Tem, só que se o cara do 1 milhão, o cara do 800 mil, o cara dos 640 mil quiserem retirar tudo, não tem esse dinheiro lá para ser retirado, porque só tinha 20% no compulsório. Como é que um banco faz para honrar esses resgates? Pede dinheiro emprestado para um outro banco. E aí a taxa que ele paga nisso é o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, que virou uma referência em investimento. Só que se todos os bancos estão tomando resgate, quem vai emprestar no final?
Aí o Banco Central teria que intervir. Então veja que os possíveis malefícios não compensam algum benefício potencial. Porque na época que o Collor fez isso, a gente estava num Brasil hiperinflacionário. Você pessoal chegava no pegava o mercado, dinheiro. real, daí à tarde 5, daí... Tudo aumentava muito de preço, né, na moeda da época. E aí eles pensaram, bom, se o pessoal pega o dinheiro e já gasta na mesma hora, e se a gente tirar o dinheiro da economia e limitar essas transações, porque tem muito menos dinheiro, será que a gente resolve a inflação? E não deu certo. O Brasil entrou numa recessão, então a medida que eles visavam alcançar não foi alcançada. E tem outro ponto também, aquilo afetou muito a popularidade do Collor, que era um cara popular, era um cara, né, novo, né, um presidente boa pinta, e acabou com ele. Tanto que o Collor, ele ia sofrer um impeachment, ele só não sofreu porque ele renunciou antes. Então, pensando na popularidade do governo, e todo governo quer ser popular para poder se reeleger. Não há um problema econômico que motive isso, igual havia naquela época. Os problemas hoje são outros, não é hiperinflação que está acontecendo aqui no Brasil, está muito longe disso. Pensando em termos políticos, não deu ganho nenhum para o Collor, muito pelo contrário, marcou a carreira dele, por mais que ele seja senador hoje, o pessoal não esquece essa parte. E, além disso, não é mais o mesmo ambiente que a gente tinha antigamente. Então, não teria como fazer da mesma forma. Por isso que eu acho que é altamente improvável, embora a gente nunca possa falar que é impossível, porque leis mudam, ou até o entendimento das leis que nós já temos também pode mudar, né?